As 5 profissões mais perigosas do Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Bom, todos os dias pessoas do mundo inteiro saem para o seu trabalho sem a certeza de que voltarão com vida. Eu sei, isso pode soar meio pesado e um pouco forte, porém é uma realidade, já que afinal toda profissão possui o seu fator de perigo e pode fazer com que o trabalhador, ao sair do seu serviço, infelizmente não volte com vida para casa. Porém, existem nesse meio algumas profissões que se destacam entre outras, que possuem riscos que podem causar acidentes, que podem causar diversos ferimentos ao trabalhador, que podem ser desde ferimentos leves ou até mesmo a morte do trabalhador. E é sobre isso que falaremos hoje. Confira agora as 5 profissões mais perigosas do Brasil. Número 1. Mineração. E começamos a lista com o trabalho de mineração, que é considerado uma das mais perigosas, devido aos riscos que existem nessa profissão, que podem resultar em diversos acidentes, como por exemplo, o risco químico que o trabalhador é exposto ao inalar alguma poeira de algum metal. O risco ergonômico que pode ser apresentado, por exemplo, quando o trabalhador é exposto em alguma área apertada ou algum lugar pequeno, que pode fazer com que ele trabalhe em alguma postura incorreta, que pode fazer com que eventualmente o trabalhador tenha um desgaste físico. E também o risco ambiental, já que esses lugares com as mineradoras geralmente pode acontecer de algum deslizamento de terra. Devido a isso, a profissão se tornou uma das mais perigosas e fez com que ao longo da história diversos acidentes em mineradoras acontecessem, como é o caso da mineradora de Uruçanga, em Santa Catarina, que ocorreu no dia 10 de setembro de 1984 e resultou na morte de 31 mineiros, sendo considerado até hoje o maior acidente em uma mineradora da história. Assim como o minerador, a profissão na área de construção civil também possui riscos como ergonômico e químico, além de possuir outros tipos que podem resultar em acidentes com ferimentos ou até mesmo a morte do trabalhador, como o risco de queda, onde o trabalhador pode se acidentar ao cair de uma determinada altura, riscos de choque elétrico ao manusear com ou próximo a alguma fiação elétrica, riscos de acidentes com máquinas e equipamentos, ao manusear algum equipamento de maneira incorreta ou manuseá-lo sem devida proteção. Para evitar acidentes causados por esses riscos, a Organização Internacional do Trabalho criou diversas normas sobre o uso de equipamentos de proteção individual, normas de sinalização, entre outros, a fim de prevenir acidentes em profissões perigosas. Porém, mesmo com todas essas normas, muitos trabalhadores as ignoram e passam a trabalhar sem o mínimo de segurança possível, o que resulta em diversos acidentes em canteiros que podem causar desde ferimentos leves até mesmo a morte do trabalhador. Além do choque elétrico, as profissões relacionadas à eletricidade, como eletricista, abrangem diversos riscos ao trabalhador, como o risco ergonômico ao ter uma postura incorreta por muito tempo, além do risco de explosões, de quedas, queimaduras, cortes e perfurações. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, nos últimos 7 anos houve um aumento de acidentes com eletricistas. Desde 2013, a entidade organiza os dados de acidentes de origem elétrica, criando um anuário único no país, que mostra um cenário muito preocupante. Nos últimos 7 anos, é possível afirmar que houve um aumento na média, na qual mais de 4.300 pessoas morreram por acidentes envolvendo choques elétricos. A profissão que não poderia deixar de ser citada são as profissões da área metalúrgicas, já que durante seu trabalho, o trabalhador é exposto a diversos riscos, causados principalmente pela intensa exposição ao calor e à fumaça, gerada durante o processo de fundição dos metais, que resulta em diversos problemas à saúde do trabalhador. Além disso, assim como o setor de construção civil, o manuseio de máquinas e equipamentos sem equipamentos de proteções necessárias pode resultar em sérios acidentes, como ferimentos, perda de membros do corpo e até mesmo a morte.
Para encerrar a listagem das 5 profissões mais perigosas para se trabalhar no Brasil, vamos falar não só de uma específica, mas sim das profissões relacionadas com a área de segurança de maneira geral, como bombeiros e policiais, já que além de possuírem os riscos citados anteriormente, como riscos ergonômicos e riscos de calor, ambos possuem riscos de ferimentos graves ou até mesmo a morte devido à enorme violência presente no ambiente onde eles atuam. Segundo um estudo realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo, entre 1988 e 2018, houve uma média de mais de 2.000 policiais mortos no estado.